Perfeito. Olá, queridos! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais essa live. E hoje, como eu tinha prometido para vocês, vou falar sobre astrologia cigana e falar sobre bloqueios, tá bem? Mas antes de falar sobre astrologia, como é isso para os ciganos e o quanto isso nos ajuda no nosso dia a dia, nas decisões que temos que tomar, no nosso comportamento, vamos nos reverenciar diante a força divina de Santa Sara Kali, do seu amor, da sua fé e da sua jornada de vida, que é um exemplo para todos nós. Uma jornada de fidelidade, de amor e principalmente de compreensão. Que nós possamos seguir o seu exemplo de amor, de companheirismo e de fé. Possamos estar debaixo do seu manto sagrado e possamos cada vez mais estarmos conectados com a nossa energia cigana, com essa força que faz pulsar o nosso coração, que faz trazer toda uma alegria e um amor que temos que resgatar e compartilhar. Que essa força esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja e assim se faça. Bom, queridos, começando o programa Magia Cigana, vou começar aí falando para vocês sobre a astrologia e o que é isso para os ciganos, né? A astrologia cigana para os ciganos é diferente da convencional, da qual nós conhecemos, né? Os ciganos, eles têm o primeiro contato quando eles passam pela Pérsia, que lá eram feitos sim os mapas, eram estudados, quem seriam os futuros reis, quem seriam as rainhas, quais seriam as doenças que as pessoas iam ter, sua longevidade. Era desta forma que era se estudado a astrologia, e a partir dali eram feitos mapas e era se entregue ali para aquele que pudesse pagar o valor sobre aquilo, tá certo? Os ciganos, eles veem aquele conhecimento, eles atravessam para o Egito e ficam ali um tempo, claro, ali no deserto, estudando exatamente as constelações, estudando realmente aquilo que eles tinham visto. Então, como seria aquilo, né? Quais influências que iam ter? Como trabalhar tudo aquilo? Então, eu tenho até um curso que eu falo sobre isso, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Então, para os ciganos, nós temos que trabalhar os 4 elementos. Esses 4 elementos estão relacionados conosco da seguinte forma. Tudo começa assim, aqui, nos nossos pensamentos, na nossa forma de que conectamos com o elemento ar, que são as ideias, a criatividade e tudo mais. A partir dali que vem essas ideias, que vem esse sopro de energia, precisamos do elemento fogo, que é as ações, colocar em prática essas ideias que surgem, esse conhecimento que surgem. A partir dali eu tenho que me apaixonar por isso, que é o elemento água, que são as nossas emoções, para chegar na Terra, que é a realização de tudo isso. Então, quando a gente começa a ver e a estudar esses 4 passos, que às vezes eu até coloco numa interpretação para o meu consulente daquilo que está acontecendo, eu vejo que quando não se concretiza alguma coisa, se perdeu em algum elemento. Muitas vezes vem a ideia, mas a pessoa não toma atitude, que é a ação. Às vezes ela fala, puxa, isso até é uma boa ideia, então você vê que já tinha despertado o gostar, mas não chega à realização porque faltou o fogo. Muitas vezes ela tem a ideia, ela tem a ação, mas aí ela não gosta, e aí não chega na terra de novo porque faltou a água, que é o elemento gostar. Bom, enfim, muitas vezes ela fala, não me vem ideias e eu quero tomar ali uma atitude, e aí ela não tem o elemento ar, mas ela tem o fogo, ela tem a água, mas da mesma forma não chega na terra. Então, tudo isso faz parte de como colocar realmente a concretização das coisas. Então, quando eu entendo isso, e eu trago isso para as minhas leituras, é a hora que eu aponto, olha, tal problema está dentro de um elemento, que pode ser ar, fogo, água, por isso que não chegou na terra, e muitas vezes é a própria terra, porque a pessoa ela é, às vezes, teimosa, às vezes ela, não, isso eu tenho que ver se realmente vai dar certo, e atrapalha a concretização das coisas, porque muitas vezes fala, puxa, Rose, eu passei pelo ar, passei pelo fogo, passei pela água, e por que não concretizou? Não é?
Lembre-se que todos que são de elemento terra são teimosos, né? Eu posso falar porque eu sou uma. Então, a resistência, tudo isso, atrapalha também, não esqueçam disso. Então, quando eu entendo tudo isso, eu também tenho uma forma de explicar para as pessoas como isso também lhe atrapalhou a realização das coisas. E quando eu levo isso, pode ser para o meu trabalho, pode ser para o meu relacionamento, eu coloco esses 4 elementos e eu vejo aonde às vezes eu me perdi, eu vejo porque as coisas não deram certo. Então isso faz parte da astrologia dos ciganos, tá bem? Outra coisa que os ciganos trazem, que é muito, muito, muito legal, eu costumo falar que nós somos uma bomba atômica desde que nascemos, porque nós trazemos as predisposições, não é? O que são isso? As doenças que podemos desencadear no decorrer da nossa existência, tá certo? E como que elas são desencadeadas? Através, claro, das somatizações, de como lidamos com as situações que são colocadas no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, as insatisfações vão trazendo, claro, as somatizações, eu não sei lidar com as coisas que estão acontecendo, aquilo vai somando, 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 somatiza e daqui a pouco desencadeia aí, em forma de doença, algum problema mais sério. Então, isso é outra coisa que os ciganos trazem, porque isso todos perguntavam, né? Que tipo de doença que eu trago? Que tipo de doença eu posso acarretar no decorrer da minha vida? Né? Porque queriam o quê? Ter um autocontrole sobre isso e até achar maneiras de como tratar aquilo e não ficar doente, tá bem? E isso, claro, sempre foi uma preocupação desde que a humanidade é a humanidade. Então, e nós sempre vamos nos preocupar com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, isso já era um fato. E isso fazia parte já também da astrologia convencional, a astrologia dos caldeus, de Ptolomeu. E os ciganos incorporaram, sim, também nessa forma de quando as pessoas perguntam que tipo de doença eu posso ter. As nossas cartas mostram, sim, mas quando eu sei o seu signo, eu sei o que você traz de predisposição. Então, muitas vezes, a doença que você está desencadeando até não faz parte de você, não faz parte do seu signo. Mas, muitas vezes, o que acontece, você está com outra somatização e isso está, sim, desencadeando um problema. Que a partir do momento que você entra no controle daquele elemento, que você entra em como trabalhar essa emoção, trabalhar todo o caminho, claro que você é muito mais propenso à cura. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, eu sou uma virginiana, por isso que eu falei que eu sou elemento terra, por isso que eu falei que eu sou teimosa, e sou mesmo. Então, tá ali. Qual é o problema que eu já trago desde que eu nasci? Eu trago problemas intestinais. Sempre. Quando eu fico muito nervosa, a primeira problema que acontece comigo é eu me enfezar. O que é isso? Me encher de fezes. Por quê? Fiquei nervosa, fiquei irritada. É excesso de elemento fogo. Seca a água do meu corpo. A partir dali, seca consecutivamente aonde eu sou mais frágil. É as fezes. Então, vai atrapalhar todo o meu desempenho intestinal do meu dia a dia? Claro que vai. Como que eu volto isso ao normal? Hoje, como eu sei disso, eu vou tomando água, né? Eu aumento a quantidade de água diária e com isso vou normalizando essa água no meu organismo, que é o quê? Também eu trabalhar as minhas emoções, por que eu fiquei nervosa, né? Como que eu também acerto tudo isso, e mais a ingestão, sim, do líquido, que aí eu tomo suco, bebo chá, tomo água mesmo, e isso eu aumento bem, para voltar o quê? Como se, né, apagasse aquele incêndio dentro de mim, e com isso as funções voltassem ao normal, tá certo? Às vezes preciso de 1, 2 dias para voltar isso ao normal, e com isso consigo? Claro que sim. Preciso tomar remédio? Não, mas eu tenho que entender isso, tá bem? Uma das doenças que hoje faz parte da nossa sociedade, que afeta demais as mulheres, é o câncer de mama. Então, o câncer de mama é uma tristeza muito profunda, uma tristeza profunda. E atinge exatamente o quê? Que está perto do coração, porque é uma tristeza. Então, aquilo atinge e espalha e leva a mulher ali a consequências e a momentos muito difíceis da vida dela. Então, ela tem ali, naquele momento que dispara essa doença,
de lidar com duas situações. A primeira, lidar com a doença em si, não é? Porque o câncer, ele é aquele que, se você não lutar para a sua vida, ele luta, e ele leva mesmo, vocês sabem disso. E, é claro, com a autoestima. Então, a mulher trava uma guerra tremenda, que é trabalhar com todo esse elemento água dentro dela. E isso, claro, né, uma energia toda represada dentro dela e que precisa aí de se encontrar, meditar, compreender as emoções, compreender ali o caminho que aquilo tomou, como superar, o que eu tenho em volta, o que me faz continuar, porque as mulheres só têm realmente bons resultados, não só as mulheres, mas todas as pessoas que têm um tratamento de câncer, vocês podem ver, elas são melhores sucedidas quando se tem um porquê. Quando eu me agarro num porquê. Quando eu tenho filhos que precisam de mim, ou eu tenho que vencer isso porque eu quero fazer mais coisas, eu me agarro na minha vida, e com isso eu trabalho esse elemento água. E é claro que a partir dali eu tenho muito mais chance de ser bem-sucedida nos tratamentos. Então, isso era o que a astrologia dos ciganos ela vem trazendo. Não é que você precisa trabalhar esses 4 elementos para, a partir dali, você não somatizar nada e manter tudo muito bem na sua vida. Até porque andarilhos, como é que eu vou lidar com problemas no meio da estrada? Lógico que eles andavam com arsenal de ervas secas. E a partir dali tinha chás, tinha banhos, tinha claras rezas, que vocês sabem que eu me apego com a fé é o 5º elemento, e vai me trazer ali uma benesse, e a partir dali, claro que eu ia tendo ali os benefícios e ia me recuperando. Perfeito? Então, é importantíssimo ter esse conjunto, e isso equilibrado dentro da gente. Essa é outra parte que os ciganos ali vêm e determinam e trazem esse bem-estar, tá certo? E, propriamente dito, aqui eu sei que vocês vão conseguir ver com clareza a mandala astrológica, que é da qual a gente faz a interpretação, não é, das 12 casas, os 12 signos, que assim como na astrologia convencional tem os 12 signos, para os ciganos também. A única coisa é que Áries é punhal, Touro é coroa, Gêmeos é candeia, Câncer é roda, Leão é estrela, Virgem é sino, né? Libra moedas, Escorpião adaga, Sagitário machado, Capricórnio é ferradura, Aquário é taça, e Peixes é capelas, tá bem? Então, os ciganos fizeram outra associação, porque é como também eles veem essas 12 casas, como que eu trabalho também essas 12 casas. E claro que a interpretação fica aí um pouco diferente, e é muito importante aqui, eu vou falar o que cada casa traz, quando a gente faz a interpretação, mas antes de falar dela, para os ciganos é importantíssimo quando a gente estuda a casa das origens, né? Essa origem que é meu pai e minha mãe, quais são as influências que eles trazem na minha vida, por quê? Porque vai influenciar diretamente na casa do eu sou e como eu me relaciono. E quando eu tenho problemas nessas casas, é claro que eu não vou alcançar o sucesso. Então, por isso que também é tão importante para os ciganos que, quando eu tenho referência de pai e mãe, e elas são construtivas, é claro que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu me comunico bem, porque afinal de contas eu vim de boas origens, não é? Eu tenho lazer, mesmo que esse lazer ele seja um lazer reduzido, não importa. Meus problemas de saúde, eles são administráveis. Claro que eu vou saber me relacionar muito bem com as pessoas, até porque se eu me relaciono bem com meu pai e com a minha mãe, eu me relaciono bem com as pessoas, não é? A casa do karma, vou saber lidar com as coisas que eu trago de karma, as coisas que eu tenho que encerrar na minha vida, até porque eu quero continuar. A casa dos cursos longos e viagens, para os ciganos não tinham cursos longos, né? Os cursos longos para os ciganos é como eu ensinava meus filhos, a oracular, a tocar, a fazer o seu melhor e o que você veio fazer. Mas as viagens, elas sempre vão somatizar na sua vida, elas sempre vão trazer aquilo que lhe é de brilhante, o que aquela terra lhe trouxe. Então isso é sensacional, que quando a gente for viajar, olhe com olhos do aprendizado,
interessado em como é que vive aquelas pessoas, como elas se comportam, o que elas trazem de melhor, enfim, como aquela terra te abraçou, não é? Para aí sim, estou tendo resultado material, porque todo mundo, somente nós ocidentais aqui, eu só tenho sucesso material se eu estudar muito, falar muitos idiomas, pelo menos 2, né? Hoje a gente é obrigatório a falar pelo menos 2 idiomas, estudar em excelentes escolas, e a partir dali eu vou galgar grandes empresas, e é claro que a partir dali eu vou ganhar um excelente salário, e é claro que eu sou, feliz. Mentira! Claro que não é assim. Porque muitas vezes eu estudei, mas eu fiz aquilo que eu queria. Eu estudei aquilo que eu queria. Eu estou dentro daquilo que eu queria. Então, por isso que as minhas origens são tão importantes. Por isso que a minha referência de pai e mãe é tão importante. Né? Porque para os ciganos, você tem que fazer aquilo que é melhor, aquilo que lhe traz bem-estar, caminhos, aquilo que você veio fazer. E não aquilo que lhe é dado como, hoje essa é a melhor profissão, hoje é isso que lhe traz recursos, hoje é isso que vai lhe dar a casa, as viagens que tanto você procura e tanto você deseja. Você fazendo aquilo que você veio fazer, você também alcançará da mesma forma. Tá bem? Não tenham dúvidas disso. Por isso que o sucesso ele está relacionado com as minhas origens, com as minhas bases. E não importa, tá? Que hoje, eu não tive uma boa base, eu não tive uma boa origem. Não tem problema. Você tem como se relacionar com novas pessoas, você tem como deixar isso para trás na casa do karma, e aí cursos e viagens pode sim vir a resgatar ali um novo caminho. Você tem também a possibilidade de criar a sua família e encontrar o sucesso. Claro que os amigos vêm juntos e eles são importantíssimos, porque, né, quando a gente tem amigos, são irmãos que escolhemos. Não é? Então é importantíssimo isso, poder ter essas pessoas que podemos escolher estar do nosso lado. E a casa 12 é a casa do que a espiritualidade espera de nós. E isso é importantíssimo, que quando eu sei também o que a espiritualidade espera de mim, eu pratico desde o início, e é claro que eu já vou com esse quinto elemento harmonizado desde sempre, e para os ciganos isso começa desde criança, não é? Então, importantíssimo todos esses detalhes e tudo isso, como nós fazemos essa interpretação para a pessoa. E a partir dessas 12 casas que eu citei aqui para vocês, é onde nós vemos aonde estão os bloqueios. E é por isso que quando consultamos e fazemos a mandala astrológica para o nosso consulente, eu posso falar para ela, olha, seu problema está na comunicação, e é por isso que você, muitas vezes, as pessoas não te interpretam bem, não veem você com os olhos dos quais você, de fato, você é. Muitas vezes, eu tenho muitos problemas de saúde e não consigo superar ali as dificuldades para alcançar aquilo que eu desejo. Às vezes os problemas de saúde estão relacionados com a sua espiritualidade e não é um problema de saúde físico só em si, há só vamos dizer assim, um desequilíbrio. Isso, eu tenho amigos? Não, eu posso contar com eles? Como é isso? Mas o que eu acho de mais difícil dentro da mandala astrológica a pessoa tem que saber quem ela é. Eu sou tal pessoa. Porque um dos grandes problemas que nós encontramos dentro da mandala astrológica é as pessoas vivendo ali, estando no papel de pai, estando no papel de mãe. Muitas vezes eu escuto, sou eu que sou o esteio da casa, sou eu que respondo pela maioria das coisas, e não é seu papel. E isso, claro que traz também transtornos para a sua vida. Então, cada um dentro do seu degrau, cada um fazendo aquilo que lhe é certo e peculiar, e a partir dali, tudo isso tem que fluir de forma harmoniosa. E foi desta forma, porque os ciganos pensam na astrologia cigana para se oracular, falar isto dentro de uma consulta, e dentro dessa consulta, as pessoas levarem esse conhecimento e colocar em prática, ali, a partir desse colocar em prática, organizar os 4 elementos e fazer fluir sua vida. É isso, a astrologia. Então, a partir do momento que eu sei da onde eu vim, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e vou tentar me comunicar o melhor possível para alcançar isso. Incluo lazer,
incluo uma boa alimentação para ter, sim, uma boa saúde. Me relaciono com as pessoas, porque eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que ser político, polido. Resolva minhas coisas do karma, eu tenho que ter, sim, tá? Eu preciso estudar para conhecer. Preciso viajar? Claro que sim, para adquirir novos conhecimentos e novos caminhos. A partir daí, pode ter certeza que o sucesso simplesmente entra na sua vida. Entra, as coisas fluem. Por quê? Porque eu fiquei versátil, porque eu fiquei harmonioso. E aí eu divido isso com os amigos e agradeço a espiritualidade. Porque quando eu agradeço, a gratidão desce até você. E isso é um ciclo harmonioso dentro da sua vida. Perfeito? Então, isso que é a astrologia cigana, é assim que eu falo desses conhecimentos, é assim que eu coloco as coisas de forma harmoniosa, passo isso numa consulta para o meu consulente, e a partir do momento que ele entendeu, pode ter certeza, as coisas vão fluir e vai dar certo na vida dele. Não tenho dúvida disso. Pode ter certeza que tudo flui de forma super legal e bacana. Tá bem? É isso que vocês têm que não só aprender, mas colocar em prática. Tá? A próxima semana nós estamos já com os nossos atendimentos mais que abertos para todos vocês. Quem tiver interessado, só chamar no WhatsApp, que agendamos aí os horários. Fazemos atendimentos não só online, quanto presencial. E o curso de baralho cigano, que eu quero aprender astrologia cigana? Sim, mas eu tenho que entender o baralho. Que foi o que eu disse ontem para vocês. Vocês têm que entender e fazer um caminho de evolução. A partir dali, quando eu entendo as cartas, eu também continuo e já começo dali meu progresso. Quando eu entendo os meus bloqueios, eu coloco a minha vida num ciclo de evolução. As coisas começam a andar. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas entrou os ciganos, tudo andou na minha vida. Claro que andou. Andou porque entrou conhecimento. E eu coloquei em prática. É que é tão gostoso colocar os conhecimentos em prática dos ciganos que vocês acabam fazendo isso de uma forma alegre, de uma forma harmoniosa. Então, claro que tudo flui. Não é uma coisa imposta. E não é para ser. É para ser aprendida e vivida. E a partir dali, tudo anda na sua vida. E aí você fala, puxa, né, eu estou com os ciganos, aí veio casa, veio carro, eu progredi, eu andei. Você mudou e não percebeu. E é assim. Tem que mudar e não perceber. Mas também tem que compreender para não cometer de novo os erros. Perfeito? E a partir dali, tudo fluir na vida de vocês. Tá bem? Então, meu conselho, quando vocês vão estudar um curso de baralho, vocês pensem sempre numa trilogia, porque se vocês vão para um curso de baralho, o baralho não é para ficar na gaveta e não é só para ser autoconhecimento. Ele é também para ser trocado e colocado em prática, até porque os ciganos fazem as trocas. Então, pensem no seguinte, eu tenho que conhecer baralho cigano, eu tenho que conhecer astrologia e eu tenho que conhecer rituais, banhos e ervas ciganos. Por quê? Porque isso são as coisas que são trabalhadas dentro de uma consulta e os ciganos faziam isso para atender da melhor forma aquele que chegava e que estava ali precisando não só de um conselho, mas também de meios de equilibrar esses 4 elementos. Porque os 4 elementos, eles não se equilibram só com aqui como eu estou falando para vocês. Muitas vezes vocês precisam de rituais, muitas vezes precisam entrar nas lunações, que é extremamente importante. Não é? Porque os ciganos sempre viveram de rituais, e é por isso que as coisas são cíclicas. Não é só porque eu trago os 4 elementos, eu entendo tudo isso. Não, mas eu também corrijo aquilo que não estava fluindo. E como eu corrijo isso? Através de banhos e ervas, que eu faço isso dentro das lunações. E com isso é que eu coloco a minha vida num ciclo harmonioso. Perfeito? Então, por isso que eu preciso dessa trilogia. Eu sempre falo que a trilogia ela é sensacional. E não é para venda de curso não, tá bem? É muito fácil. É só vocês passarem por uma pessoa que tem conhecimento de baralho e uma outra que tem conhecimento de astrologia e banhos e ervas. Vocês vão ver que a consulta sai muito mais completa e vocês saem muito mais harmoniosos com todas as respostas que foram obtidas e da maneira como vocês buscaram resultados. Tá bem? Então, meus queridos, eu só tenho que agradecer. Amanhã eu estou aqui de volta, falando aí sobre mais um tema que eu adoro falar sobre baralho. Vou aí trazer mais 2 dias aí para vocês.
Depois eu coloco Magia Cigana às terças-feiras e trazendo novos conhecimentos para vocês. Perfeito? Então, um beijo grande e até o próximo.